Paz do Senhor, igreja, amém? Ainda sobre os nossos pés, abra sua Bíblia no livro de Primeiras Reis. Primeiras Reis, aleluia. Capítulo de número 18, versículo de número 30. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com os amados. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Deus é bom. A Bíblia diz que a sua palavra dura para todo sempre. Primeiras Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30. Eu quero ministrar algo dos céus para os nossos corações. Quem aqui nessa noite está disposto a ouvir a palavra de Deus? Quem aqui nessa noite veio com seu coração voltado não para ouvir o pregador, mas o que Deus tem para falar por intermédio de sua palavra? Diz assim a palavra do Senhor. Primeiras Reis 18, verso 30, diz assim o seguinte: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Podeis sentar dando glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sonoplastia, isso. Irmãos, eu acordei quase sem voz. Eu disse: Senhor, eu preciso pregar nessa noite. E eu tenho algo do céu para os nossos corações. Esse texto que nós lemos, ele é um texto que fala de restituição. E é um tempo hábil para falar sobre restituição em uma campanha que eu tenho certeza que foi marcada na vida de alguém por muitos milagres. E o texto em que nós fizemos menção nessa noite está falando de Elias. Mas se nós formos olhar versículos anteriores, nós entendemos que Elias tem um confronto direto com os profetas de Baal. Ou seja, os profetas de Azera, os profetas de Jezabel. Esse embate se deu por conta de uma adoração que foi trocada. Diga, adoração trocada. Mas você me pergunta: olha, mas simples uma adoração? Essa guerra se deu porque Israel perverteu o seu caminho e retrocedeu e adorou a Baal. Antes de Acabe reinar, quem reinava era o rei Azar. Eu estou contando o contexto histórico. E a Bíblia diz que Acabe assume então esse reinado, senta no trono. Só que dentro de Israel existia um legado que alguém só poderia casar-se com uma pessoa que comungasse da mesma fé, que fosse participante do mesmo Deus. A Bíblia diz que Acabe deixou-se levar por Jezabel. Quem é Jezabel? Jezabel é filha de Etibaal. E quem é Etibaal? Ora, na mitologia antiga, a Bíblia diz que Baal significa senhor dos assenhos, ou marido. E, irmão Docelino, esse texto é muito interessante e profundo para nossas vidas, pelo seguinte: você percebeu que quando Deus usou Elias, o que foi que Deus disse para Elias? Olha, Elias, diga para o meu povo, através, ou melhor dizendo, foi Elias que profetizou segundo a sua palavra. Elias tinha tanta credibilidade com Deus, que é um dos únicos profetas, quem me ouve, diga amém, que profetiza segundo a sua palavra, irmão Janson. Ele disse: segundo a minha palavra, não haverá nem chuva e nem orvalho sobre a terra. Por que que Elias falou essa palavra? Simplesmente para mostrar para Israel que Baal não era Deus. Porque Baal significa Deus da tempestade ou Deus da fertilidade.
Então Deus diz para Elias, diz: olha, eu vou envergonhar a Baal e mostrar para Israel que eu ainda sou o Deus de Israel. Se Baal é o Deus da chuva e o Deus da fertilidade, então Elias, eu vou cerrar os céus e não vai haver chuva sobre a terra durante 3 anos e meio. Não choveu sobre a terra. A Bíblia diz que foi uma escassez completa sobre Israel. Ora, mas o mesmo Deus que falou para Elias que não ia chover, foi o mesmo Deus que providenciou o sustento de Elias. Qual é o cenário de Israel? Preste atenção para eu entrar na mensagem. Qual é o cenário de Israel? De escassez, de adoração ao contrário. E agora Elias vai pregar e dizer: olha, não haverá chuva, mas Deus já estava preparando o melhor. Quem sabe, preste atenção, o cenário da sua vida não é os melhores. Quem sabe o cenário da sua família não é um dos melhores. Mas eu venho como um profeta de Deus nessa noite para dizer que Deus está preparando ainda o melhor. Aleluia. E Elias profetiza, mas esqueceu que ele também está na terra. Elias vai passar prova. Mas quando eu falei que Deus que preparou Elias por completo. Tudo isso aconteceu antes de Elias ser arrebatado em uma carruagem de fogo e preparar o seu sucessor Eliseu. Só que o texto que eu fiz menção foi que o altar de Israel estava o quê? Quebrado. Elias preferiu, preste atenção que isso aqui é profundo, que Deus vai falar nos nossos corações. Elias preferiu construir novamente o altar em vez de começar algo novo. Deus está falando para você nessa noite que é melhor você reconstruir dá mais trabalho do que construir do zero, sabia? Mas Elias lembra e diz: olha, vamos fazer um desafio aqui no Monte Carmelo. Pega os seus profetas, pega os seus deuses e vem para o Monte Carmelo. E lá você apresenta a sua oferta, o seu sacrifício. E eu vou orar simplesmente ao Deus dos céus, o Deus verdadeiro. O texto diz que os profetas de Baal começaram a se mutilar entre si. Começaram a retalhar o seu corpo. Eles clamaram, irmão Zé Roberto, aproximadamente 2 dias. E não desceu fogo do céu. Aonde está o holocausto? É o mesmo holocausto que Elias vai usar para que o mesmo fogo que Baal e os seus profetas prometia, porém não tinha. O problema é que o diabo promete muitas das vezes e não cumpre. E Deus promete e cumpre nas nossas vidas. O inimigo lá em Mateus capítulo 4 prometeu para Jesus o reino do céu, o reino da terra, os seus exércitos, prometeu pão, prometeu todas as riquezas deste mundo, mas porém não cumpriu. E Jesus cumpriu em João capítulo 10. Quando ele disse que o ladrão vem matar, roubar e destruir. E ele disse: quando o ladrão está roubando e matando, eu estou aqui para te dar vida e vida com abundância. Era isso que Deus tinha para Israel. E eu quero chamar a nossa atenção nessa noite. O que Deus tem para mim e para a sua vida é abundância. O que é que Baal prometia? Momentaneamente. E Acabe se perdeu. E Elias disse para Acabe: por que cochear em 2 pensamentos? Se você serve a Deus, vem para cá.
Se você serve a Baal, vá para lá. Porém, uma adoração dividida eu não aceito, disse o Senhor para aquele momento. Naquela ocasião morreu 800 profetas de Baal, simplesmente por causa da adoração. Enquanto o Baal promete e não cumpre, o nosso Deus promete e cumpre. Elias pega o altar que está em ruínas e conserta. E Deus está dizendo para muitas pessoas nessa noite: o que é que você está deixando de consertar? Ah, mas não tem jeito, não vale mais a pena. Deus está dizendo: se tiver pelo menos um conserto e uma oração sincera, o fogo vai descer. Quem pode glorificar a Deus? O fogo vai descer. Os profetas de Baal simplesmente colocaram o holocausto e começaram a andar em círculos e nada acontecia. Olha o cuidado de Elias. Não é o mesmo altar, sim ou não? Elias pega a novilha. Elias começa a consertar o altar. É o mesmo altar. Porém, outrora os outros que estavam usando não cuidavam desse altar. Elias tem esse discernimento. E ele vai pegar e vai colocar as pedras nos seus lugares. Coloca o holocausto. Coloca o sacrifício. Coloca a água. A Bíblia diz que Elias foi ousado. Colocou a água. E a Bíblia diz que Elias orou. E Deus respondeu com o quê? Com fogo. Já tem gente entendendo nessa noite. Deus está dizendo: se você orar, se você clamar, eu tenho resposta para a sua vida. Eu tenho algo sobrenatural. Tem gente entendendo aqui nessa noite para a sua vida. Ah, mas você não sabe como é que está meu altar. Deus está dizendo: eu não quero saber como está o seu altar. Eu quero saber se você tem disponibilidade para consertar este altar. Quem tem disponibilidade? Aleluia. Muitas das vezes a disponibilidade gera dor. Muitas das vezes a disponibilidade gera sacrifício. Porém, tem uma coisa: Deus sempre age na vida daqueles que têm sempre disponibilidade. Se você veio aqui nessa noite adorar a Deus, é porque você está disposto. Ah, você acha que não é luta, não é sacrifício. Aleluia, você está aqui não é porque você quer, é porque você entendeu a quem você adora. O que você adora é maior do que todas as coisas. O que você adora é maior do que Baal, é maior do que Azera, é maior do que Acabe. O que você adora está nessa noite aqui dizendo: coloca a lenha no altar, porque eu fico responsável. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Quem pode sentir a presença desse Deus neste lugar? Elias poderia dizer: não, eu vou para outro lugar construir outro altar. Mas aquele momento, irmãos, era um momento de apostasia. Era um momento de perca de identidade. Quem está me ouvindo? Israel esqueceu de quem tirou ele do Egito. Israel se esqueceu agora que era o próprio Deus que ia mandar fogo do céu. Porém, o que é que Elias tem um discernimento? Que o povo cocheava em dois pensamentos, ou seja, tinha dois pensamentos. Todas as pessoas, é como nós aprendemos no retiro, que não tem um foco, que fica pensando em dois pensamentos, ela nunca alcança os seus propósitos. Ela nunca alcança os seus objetivos. Eu tenho lição disso. Eu vivi isso. E se nós não vigiarmos, nós ficamos em dois pensamentos. Não construímos nenhum e nem nada. Por quê? Porque não temos um posicionamento.
O que é que Elias vai ter ali diante dessa dificuldade? Um posicionamento. Elias contra 450 profetas da primeira remessa, depois mais 400 profetas da segunda. E ele continua posicionado. Quem aqui está posicionado ainda? Teve um momento que eu quis sair da posição e eu tenho certeza que você também. Teve momentos que eu quis parar de orar e dizer: Senhor, entrego nas suas mãos, não tem jeito, já era. Eu creio que você também, mas por que você não parou? Porque você acreditou no poder do posicionamento. Todas as pessoas que estão posicionadas ou inclinadas, com o objetivo a realizar, se ela perseverar, o fogo vai descer. Se Elias fosse apenas aquele profeta que dissesse: não, Deus não está mais com Israel, Elias exercitou a sua fé. Sabe o que Elias estava demonstrando? Coragem, disposição, aleluia. Quando todos estavam sem ver nada, Elias conseguia enxergar que Deus ainda ouvia as suas orações. Isso é profundo. Mas nesse contexto, o que eu estou te falando? Elias passou por grandes desafios da sua vida. E um dos maiores desafios foi quando ele teve que usar a fé. A Bíblia diz que a fé não é palpável. A fé não é visível, ela é invisível. Você não consegue ver, mas você, pelos olhos da fé, você consegue crer, acreditar. A Bíblia diz que Deus é Espírito e Ele importa que os verdadeiros adoradores adorem a Ele em Espírito e em verdade. E Elias usou a fé. Ah, como é difícil usar a fé, sim ou não? A fé muitas das vezes nos prova. A fé, quando ela é exigida, muitas das vezes coloca em xeque até mesmo o nosso posicionamento. O homem que Deus usou para descer fogo do céu é o mesmo homem agora que está faminto, porque não houve chuva sobre a terra. Depois dessa batalha de Elias e os 400 profetas de Azera, não houve mais chuva sobre a terra. E Deus disse para Elias: Elias, desces para as torrentes do Queribe, e lá eu já ordenei uma viúva que vai cuidar de ti. Olha Deus preparando, que Deus maravilhoso. Por que Deus falou isso? Sabia que Elias estava cansado. Sabia que Elias estava meio que desacreditado. Porque, irmãos, no mínimo, quando a gente faz, nós precisamos, e muitos, às vezes esperam reconhecimento. Sim ou não? Todos nós: mas eu faço, mas não quero. Irmãos, todos nós se sentimos felizes quando alguém nos reconhece. Seja no trabalho, seja na igreja, seja na vida profissional, seja em todas as áreas da nossa vida. Seja na vida conjugal, quando a esposa dá um presente, quando o marido retribui com outro presente, sim ou não? Você se sente agradecido. E Elias não se sentiu naquele momento, irmão Docilheiro. Então ele vai para a caverna. Mas Deus disse: vá para o Querite e fique lá, porque eu já ordenei uma viúva que vai cuidar de ti neste momento. Ele está andando e ele encontra uma viúva. Olha, na casa dessa mulher tem a mulher e o seu filho. E nos diz os relatos históricos que ela está caçando gravetos, lenha. Elias foi ousado e acreditou: olha, o tempo está de escassez, não tem água mais. Não tem mais o Querite, porque a água vai evaporar com calor. Imagina em Israel, que calor causticante não é. Agora acabou, irmão, a água, acabou a comida, só não acabou a providência de Deus. Talvez eu esteja falando com você que você está na beira daquela palavra: está quase acabando, está quase parando, eu estou quase sem força, eu estou quase desistindo.
E Deus vai dizendo para você: antes de você desistir, eu tenho a providência. Quem me ouve, dá glória a Deus e aleluia. Antes de você parar, eu tenho a providência de Deus para a sua vida. A mulher não vai mentir para Elias. Ela diz: Elias, eu estou passando um momento muito difícil. A sua serva não tem nada, porque ela agora vai se colocar na posição de serva. Ela agora vai se colocar na posição de servir. A sua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite e um pouco de farinha. Olha aqui, olha, eu falei de desafios da fé. Se coloca no lugar dessa mulher, você tendo 100 reais, o gás acabou. Eu vou nem pôr o gás, eu vou botar outra coisa que hoje no contexto, se cortar a internet, tiver só os 100 reais da internet, 100 reais para você comprar comida, e vir alguém dizer para mim, para você dizer: irmão Zé Roberto, me dá esse único 100 reais. Eu estou fazendo só uma conjectura para mostrar quão grande era o estado que essa mulher estava. Ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouco de farinha. Ela disse: eu vou fazer um bolo para mim e meu filho e nós vamos morrer. Elias diz o quê? Faz primeiro para mim. Olha Elias exercitando de novo a fé. Faz primeiro para mim, porque vive o Senhor que a farinha da tua panela não vai se acabar e o azeite da tua botija não cessará, diz o Senhor dos exércitos. Agora eu vou constranger você por dentro. O maior sacrifício daquela mulher não foi dar para Elias. E eu te provo. O maior sacrifício que ela fez foi obedecer o que Elias pediu. Sim ou não? Porque falar todo mundo fala, fazer quase ninguém faz. Dizer que faz, todo mundo fala. Agora, executar o que falou, aí é difícil, sim ou não? Ela disse: tá bom, eu vou fazer para você. Elias disse: faz para mim. Deus usa circunstâncias. Eu sofri muito, eu estou sofrendo até hoje para entender isso. É complicado, irmãos. Deus usa, preste atenção e grave na sua mente essa frase. Deus usa momentos de adversidade para te colocar em momentos de grande vitória na sua vida. Pode ter certeza disso. Deus usa o momento para te colocar algo maior lá na frente. Qual é o momento? Azeite pouco. Qual é o momento? Farinha pouca. Quem sabe eu falo com você que está nesse momento. Ora pouco. Quase não jejua mais. Eu classifico isso, irmão Docilino, como estágio da vida cristã. Irmãos, tem momento que nós estamos uma labareda, sim ou não? Tem momento que nós estamos ali, que só um tição aceso, mas tem momento que está só a fumaça. Mas eu quero dizer para você, saiba valorizar o momento. Esse cenário todo, ela decidiu obedecer. Ela usou a obediência, e a obediência dela gerou fartura. O difícil aqui não foi ela simplesmente fazer o bolo, que ela fazia. O difícil aqui foi ela obedecer, e ela conseguiu colocar em prática. É uma das maiores dificuldades de hoje. Nós conseguimos, pelo menos, obedecer 50% do que Deus fala nas nossas vidas. Porque quando pode qualquer pessoa falar para você: olha, você me obedeça, cria dentro de nós, se nós não vigiarmos, uma arrogância, dizendo: eu obedecer, eu não vou obedecer. Porque todas as vezes que alguém cobra obediência de outro alguém, ela exige o quê? Um posicionamento. Deus disse para Elias: olha, Elias disse para aquela mulher: faça o bolo para mim. Sabe o que Elias estava dizendo? Em outras palavras: olha, você vai na cozinha, faz o bolo, mete a mão na massa, faz o fogo, e Deus ficará responsável de multiplicar o azeite.
Sabe o que eu aprendi nessa mensagem? É que quem multiplica azeite não é homem. Quem faz a obra não é homem, quem faz a obra é Deus. Eu só tenho um adjetivo, o adjetivo é obedecer. Aleluia. Será que eu estou pregando para a igreja que meio a sofrimento você está obedecendo? Que meio em tudo que você passou você decidiu obedecer, dizendo: Deus, mesmo com pouquinha fé que eu tenho, eu vou obedecer. E ela obedeceu e fez. Olha, o texto é categórico em dizer que quando ela obedeceu, o outro texto anterior não aparece, aparece filho, singular. Pronome singular. Mas quando a bênção de Deus, preste atenção que isso aqui é forte. Quando a bênção de Deus é derramada sobre a vida dela, Elias diz: alimenta você e os seus filhos. Plural. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, mulher, a bênção não é só para você, é para os seus filhos. Você alimentou um profeta, e Deus vai alimentar você e os seus filhos. E a Bíblia diz que o azeite não parou de jorrar. Não é o daquela viúva, tá? Eu não estou falando daquele filho de 1 Reis 4, não. É de outra. E a Bíblia diz que começou a jorrar o azeite a partir da obediência dela. Nós só podemos obedecer, e o azeite automaticamente vai jorrar. E a Bíblia diz que quando Elias está ali, formou chuva sobre a terra. Depois de 3 anos e meio começou a chover. Só para entregar aqui o que Deus colocou no meu coração. Esse mesmo Elias, que enfrentou os profetas, que profetizou na vida daquela mulher, que orou e Deus mandou fogo do céu, agora é o mesmo Elias que está amedrontado. Procurou uma caverna para se esconder. E quando ele foi chegando, antes dele chegar na caverna, tinha um pé de zimbro. Ele deitou, e aqui você vai glorificar a Deus, naquele zimbro. E o anjo do Senhor apareceu para Elias e disse: o que é que você faz aí, Elias? Oh, Espírito Santo. Quem está ouvindo a voz de Deus? Oh, Jesus amado, Deus está dizendo para você: o que é que tu faz aí, Elias? Eu tenho coisas grandes para você. Deus está dizendo e está falando no coração de pessoas aqui que já orou por muitas pessoas, que já fez grandes coisas por vida de muitas pessoas, mas que agora está pensando em estacionar e parar. Deus está dizendo: levanta-te daí, da onde você está. É depressão, Deus está dizendo: levanta daí. É sofrimento, Deus está dizendo: levanta daí, porque eu tenho pão e água fresca para você. Ó Deus providenciando de novo. Oh, sinto a voz do Espírito Santo falando comigo. E o Espírito Santo está dizendo para pessoas aqui: preste atenção e guarde isso no seu coração. Tem pessoas que dependem de você, e o diabo quer fazer com que você pare, com que você desista. O inimigo quer fazer com que você perca a visão. Foi isso que ele fez com Elias. Elias deitou e sentou no zimbro. Olha o cenário de Elias, cabisbaixo. E Deus está dizendo: onde você está sentado? Cadê você que me adorava? Cadê você que pregava? Cadê você que louvava a Deus? E você está parado, está sentado. O Espírito Santo está falando com você nessa noite, está dizendo: se você se levantar, isso fala de posicionamento. Se você se colocar na posição, aleluia. Ah, mas eu já orei, Deus fez. Deus está dizendo: eu quero fazer mais. Quem pode glorificar é Deus. Deus está dizendo: eu posso fazer mais. Tem azeite chegando para você. Tem azeite chegando para sua casa.
A comida que Deus dá é maior. A comida que Deus tem é muito melhor. Elias foi bênção na vida dela. Agora você acha que quando Elias comeu aquela comida, ele disse, pronto, agora eu vou sentar aqui, pastora Mides, e amanhã eu vou passar mais umas horinhas de fome, eu vou procurar uma sombra para mim estacionar. Deus não te quer estacionado. E ele vai parar. Agora imagina a cabeça de Elias. Imagina, irmão Azinho, a cabeça de Elias agora, pronto, acabou o sustento. Eu vou sair. Deus disse que eu não posso ficar aqui. Deus falou que eu não posso ficar aqui neste lugar. Eu tenho que sair deste lugar. E ele sai sem comida. Ele não pega nada dela. E ele se senta num pé, debaixo de um pé de zimbro. E Deus tem uma comida para ele. Qual é a comida? É simplesinha, pão e água. Quem quer pão? Quem quer água nessa noite? Você lembra que Jesus disse, eu sou o pão que desci do céu. Aleluia, aleluia. Jesus falou para a mulher de Samaria, se eu você pedir a água que eu tenho e você beber, nunca mais terá sede. A Bíblia diz que depois que Elias tomou essa água, comeu esse pão, ele teve força para andar 40 dias sem se enfadigar. Levante a mão para o céu assim, Deus está te dando força. Deus está dizendo, você não vai parar. O zimbro não é o seu lugar, você não vai ficar estacionado aí. Eu tenho uma comida nova. Qual é a comida nova? É pão e água. É pão e água. E ele vai para a caverna de novo. Eu tenho 6 minutos para concluir, já vou concluir. Ele vai para a caverna de novo. Estacionar. Irmãos, quando alguém quer parar, parece que ninguém impede, só Deus. Quando alguém coloca no seu coração que não quer mais servir a Deus, não quer mais estar na igreja, vai cumprir na vida dele aquilo que está em Filipenses. Ele se torna inimigo da cruz. Percebeu? Todas as pessoas que saem da igreja, sempre a igreja é ruim. Sempre o pastor é o pior pastor. Eu não estou falando daquelas que se mudam de igreja. Eu estou falando daquelas pessoas que abandonam a fé e saem fora da igreja. Você percebeu? Eles sempre acham um bode expiatório para colocar a culpa. Foi assim Elias. Já estou encerrando. Ninguém é insubstituível. Deus sempre tem uma arma secreta para usar. Olha a mentalidade de Elias, irmão do Celino. É, Senhor. Só eu fiquei. Eu sou o mais perseguido. Deus disse, tem mais. Mas aonde, Elias? Está escondidos. Aonde? Eu escondi na caverna. E quando é 5 pessoas, é 10 pessoas, Deus disse não, é 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Quem faz parte dessa equipe de 7.000? Eu sei que você já passou por prova. Eu sei que você já passou por dor na pele de perca. Eu sei que você já passou por depressão, por dificuldade. Todos nós passam. Mas eu tenho uma palavra do céu para a sua vida nessa noite. Dizer, você não é o único. Você tem amigos. E quando você pensar que está tudo perdido, Deus está dizendo para você, calma Elias, ainda tem 7.000 homens que não se dobraram, não se venderam. E eu creio que eu estou pregando para essa geração nessa noite, que meio à dificuldade, ainda se posiciona para louvar e adorar o nome do Senhor. Aí vem um vento. Aí passou, quebrou ali tudo. Aí veio uma voz suave como a brisa. Ele disse, levanta daí, Elias. Detalhe. Deus nunca esquece de você. Elias tentou desistir por várias vezes. Deus abandonou Elias, sim ou não? Não.
Eu posso abandonar pessoas. Eu sou ser humano, sou falho. Eu posso ferir pessoas. Você pode magoar pessoas. Às vezes sem querer, às vezes querendo. Elias está machucado. Ninguém reconhece Elias. Mas Deus está olhando para Elias. Como é que está você? Está machucado e Deus está olhando para você. Aí novamente Deus vai dar mais outro pão para Elias. Levanta daí, Elias, porque grande é a sua caminhada. Eu não te quero nessa caverna. Novamente Elias tomou o pão e bebeu água. Preparou Eliseu para concluir e foi assunto aos céus por uma carruagem de fogo. Depois de toda a adversidade, tem uma carruagem nos esperando. Tem algo do céu nos esperando. Eu tenho um testemunho para contar. Falta 2 minutos. E eu prometo que eu vou passar o microfone durante esses 2 minutos. Eu só vou contar esse testemunho. Eu vou contar ele à metade. Grave no que eu estou te falando. E eu só vou contar a outra parte desse testemunho quando se cumprir tudo que Deus falou na vida da minha família. A primeira parte já se cumpriu. Nessa campanha, a minha família no altar de Deus, os meus pais estavam à beira da morte. Sabe o que é morte? Meu pai doente, com caroço na barriga. Minha mãe com síndrome do pânico, que chama, é? É síndrome do pânico? Depressiva, no alcoolismo. E nós fizemos de tudo para trazer ela, irmão Dorcelino. E ela disse: eu não vou. Detalhe, tirei o dinheiro do meu aluguel para ela vir. Ela falou: não vou. A minha irmã rodou, foi 3.000 quilômetros. Você sabe o que é ir 3.000 quilômetros com uma criança no colo, sem se levantar da cadeira para nada. Chegou com a perna inchada. Aí o propósito meu era só trazer minha mãe, depois trazia o meu pai, porque é caríssimo para você trazer uma pessoa do Nordeste para cá. Ainda mais 2 pessoas. E meu pai disse: eu não vou. Faltando, eu falei: Senhor, está nas suas mãos. Esse é um pequeno detalhe, porque Deus ainda não libertou ele de muitas coisas, mas eu creio que vai libertar. A gente temos que ter sabedoria até para contar testemunho. Deus fez em partes. Essa é uma parte que eu estou contando. E ele falou: eu não vou nem amarrado. No dia de vir, faltando 2 dias, quantos dias? Entraram dentro da casa dele. Fizeram um arrastão. Roubaram geladeira. Roubaram sofá. Roubaram cama, roubaram panela, roubaram copo, roubaram sandália, roubaram roupa, roubaram geladeira, roubaram tudo. E ele ficou sem nada, só a casa e as paredes. Aí ele olhou para mim e disse: eu vou embora. Ora, mas não era um homem que falava que não ia nem amarrado. Detalhe, estão comigo. Eu vou trazer eles aqui na igreja. Ontem ele foi no PG. É parte, porque Deus precisa libertar ele dos vícios que ele tem. E Deus vai libertar. Eu estou contando essa parte, eu vou contar a outra parte quando Deus libertar ele desses vícios, porque é um processo. Mas eu estou dizendo para você nessa campanha, se coloque de pé. Pastor, está na hora, ainda vai dar 9 horas. Acabou. Acabou, já vou encerrar. Eu creio, irmãos, que Deus tem algo novo para a sua vida. Eu tenho certeza que quem aqui entendeu que essa palavra de Deus falou no seu coração? De verdade. Ah, tá. Quem está com os papéis da campanha, já apresenta. Assim, se você não trouxe, levante a sua mão para o céu. A minha parte como filho eu estou fazendo, irmãos. Já é a 2ª vez que eu dou essa oportunidade para eles. A minha parte como filho eu estou fazendo. Quer cuidar dos meus pais, quer cuidar da minha mãe. Às vezes sofrendo, mas estou fazendo a minha parte como filho.
Se eles ficar aqui ou não, só depende deles. Mas a minha parte como filho eu fiz. Eu quero dizer para você, não desista, por mais difícil que esteja a situação. Eu chorei muito. Eu pensei muitas das vezes em desistir. Semana passada eu digo, Deus, eu não oro mais por ele, eu entrego nas suas mãos. Está nas suas mãos. São mais de 15 anos orando pela vida deles. E eles estão comigo, irmãos, morando na minha casa. E Deus permitiu que ele perdesse tudo. Tudo. Relógio. Som. Mas Deus trouxe eles. Vamos orar. Pense agora, esse é o penúltimo dia. O último dia quem vai estar pregando aqui parece que é o pastor Tiago, né? É o pastor Tiago. Vamos orar. Pai amado, coloca no seu coração. Entrega essa pessoa que você acha que não tem mais jeito, assim como eu. Entrega na mão do Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai cuidar, Ele vai agir.